Apresentação: Renato Igor. Muito boa tarde, obrigado pela sua atenção. Este é o Conversas Cruzadas aqui na CBN Diário. Vamos até às 3 horas, sempre trazendo temas, assuntos que são de impacto. Temas, assuntos que interferem na sua vida. Por exemplo, cidadão vai num show, vai numa casa noturna. E esse assunto veio a público recentemente numa reportagem do programa Fantástico. E a gente vai contextualizá-la aqui. Em torno da diferenciação da cobrança de ingresso, de entrada, para homens e mulheres. A mulher normalmente paga mais barato, ou a metade, ou um valor inferior àquele cobrado pelo homem. O fato é que ganhou uma repercussão nacional, os PROCONs pelo Brasil começaram a fiscalizar e a exigir preços iguais. E as associações, as entidades que representam aí as casas noturnas provocaram o judiciário, estão aí conseguindo liminares para suspender essa fiscalização e garantir o direito das casas noturnas cobrarem preços diferenciados. Afinal, qual a sua opinião a respeito deste assunto? Por que o preço tem que ser diferenciado? Cabe à livre iniciativa definir o valor para o homem, o valor para a mulher, para quem for? É preciso igualar? Qual seria o impacto de igualar os preços, tanto para homens como para mulheres? Numa área onde percebe-se que há já uma dificuldade, há uma crise no setor, por uma série de fatores, né? A crise por si só, a questão aí da lei seca, que muita gente também acaba evitando, fazendo mais festas em casa, em condomínio e tal, evitando se deslocar para lá e para cá para ter um conforto maior. Mas enfim, nós vamos tratar desse assunto. Você está convidado a participar via WhatsApp CBN 991813800. Nós estamos na companhia dos advogados Fernando Dalvi e Jorge Henrique Goulart Scheffer Martins e o diretor do PROCON em Florianópolis, Fábio Góngora. Pessoal, obrigado aí pela atenção, pela presença de todos. Eu vou começar com o Fernando explicando pra gente aqui. Fernando, bom, você representa uma casa noturna. Algumas casas noturnas aqui na cidade. Qual é a argumentação? E, inclusive, o senhor, né, o seu escritório tem aí a origem, a autoria da medida, né, da ação que conseguiu aí a medida cautelar, a liminar, para suspender essa fiscalização. O porquê disso? Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos os ouvintes, meus colegas aqui de mesa. Eu acho que é importante fazer uma contextualização dessa questão, porque muito pouco ou quase nada se falava sobre esse tema, até que cerca de 2 ou 3 meses atrás, um cidadão do Distrito Federal, se não me engano, entrou com uma ação judicial em que ele pedia para pagar, ele, cidadão homem, entrou com uma ação pedindo para pagar o mesmo preço das mulheres numa determinada casa noturna lá de Brasília. E na ação dele, a juíza negou a liminar, mas, apesar de ter negado a liminar, de entender que não tinha urgência em tratar dessa questão de igualdade de preços, ela trouxe uma forte fundamentação, na minha visão, uma carga ideológica grande, dizendo que, basicamente, o ingresso diferente fazia com que a mulher fosse usada como isca para atrair os homens para as casas noturnas. O que, no nosso entendimento, não faz o menor sentido. Em decorrência dessa decisão liminar, o programa Fantástico, no dia 25 de junho desse ano, fez uma reportagem bem longa, em que tratou do tema, na minha visão até de uma maneira um pouco parcial, mas tratou do tema e trouxe o assunto à discussão na grande mídia. E menos de uma semana depois, a Secretaria Nacional do Consumidor, que é um órgão federal, lançou uma nota técnica. Uma nota técnica, basicamente, explicações de como ela orienta que os PROCONs do Brasil inteiro procedam em determinada circunstância. E essa nota técnica basicamente disse que os PROCONs deveriam fiscalizar e, com os mesmos fundamentos da decisão da juíza, praticamente, não deveriam permitir que isso acontecesse e recomendou que os PROCONs do Brasil inteiro passassem a fiscalizar. Na sequência, isso começou a acontecer. E os meus clientes aqui de Florianópolis receberam uma notificação do PROCON, um auto de infração do PROCON, determinando que ajustassem os seus preços no prazo de 10 dias, equiparando em todos os seus eventos, programados, lançados e todos daqui para frente, sob pena de aplicação de multa e outras penalidades que existem na legislação do consumidor. Tentou-se rodadas de conversas com o próprio PROCON, antes de propor ação.
até que, não sendo possível, o caminho foi propor esse mandato de segurança, em que o fundamento principal dele é o princípio da livre iniciativa, ou seja, o empresário que já sofre toda essa carga fiscal enorme, todas as dificuldades que tem para gerir seus negócios aqui no Brasil, cabe a ele decidir se ele quer fazer o preço igual ou diferente de acordo com as circunstâncias comerciais e empresariais de cada evento. E só para terminar essa minha exposição inicial, para deixar claro o seguinte, o que se pretende não é praticar sempre preço diferente. O que se pretende é que o empresário tenha liberdade para praticar o preço que ele quer. A maioria dos eventos hoje em dia, inclusive dos meus clientes, não tem preço diferente. Isso é circunstancial, depende da atração, depende do local, depende de tipo de festa é. Então, assim, o que se quer e o que se luta aqui é só pela liberdade, pelo direito de exercer... o direito de praticar os preços que parecem mais adequados para cada tipo de evento. O PROCON ainda está fiscalizando ou em função dessa decisão liminar? Somente algumas casas, só para entender aqui, essa decisão liminar atende apenas as casas que são clientes do seu escritório? É um mandado de segurança que foi impetrado pelo meu escritório em nome dos meus clientes. Então são apenas algumas das casas noturnas de Florianópolis. Perfeito. O PROCON está fiscalizando as demais? Como é que está isso? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde, meus colegas de mesa, os ouvintes da Rádio CBN. O PROCON ele fez inicialmente, após a nota técnica da Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, fez uma notificação aos estabelecimentos para que se adequassem a essa norma técnica, né? Após a decisão judicial, obviamente, decisão judicial a gente se cumpre enquanto ela estiver em vigor, a gente tem que cumprir. O PROCON vai se abster de fazer as autuações referente a isso. De início não foi feito nenhum auto de infração às casas noturnas, foi simplesmente uma orientação para que elas passassem a praticar preço igualitário sem que houvesse essa discriminação de sexo. Nesse primeiro momento, mais orientação. Isso, primeiro momento foi só uma orientação, não foi nenhum auto de infração, foi um trabalho educativo mesmo, para que posteriormente, se continuasse, aí sim poderia ser feito um auto de infração para os estabelecimentos. E essa é uma prática comum aqui nos estabelecimentos noturnos, enfim, nas casas noturnas em Florianópolis? É comum. Depende do estabelecimento, tem alguns que praticam preço igualitário para ambos os sexos, tem outros que diferenciam, dependendo do estabelecimento, colocam para a mulher um preço inferior, geralmente para a mulher um preço inferior ao preço do homem, mas é uma coisa que já é corriqueira no cotidiano da população de Florianópolis, principalmente, né? Muito bem. Diferenciação. Bom, e a sua opinião? O que é bom para a sociedade? A sensação que eu tenho é que sai todo mundo infeliz nessa história. E eu vou explicar por que daqui a pouco. Eu queria saber a opinião do senhor Jorge Henrique Goulart Schaeffer Martins, que é advogado. Onde é que está o lado correto no seu ponto de vista? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, doutor Fernando. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na CBN Diário. Gostaria de mandar um abraço para todos os nossos amigos ouvintes. Então, Renato, essa questão ela é bastante polêmica. E ela tem dois lados e ambos os lados embasados em princípios constitucionais. Sim. De um lado, o princípio constitucional da igualdade, ou isonomia, e do outro lado, o princípio da livre iniciativa, como bem apontou o Dr. Fernando. Todos eles, ambos, são princípios fundamentais previstos nos 5 primeiros artigos da nossa Constituição. Então, é um tanto quanto difícil apontar que um lado tem toda a razão ou o outro lado tem toda a razão. É um sopesamento de princípios que, na realidade, deveria ser, a meu ver, uma função do Legislativo e não do Judiciário e não do Ministério da Justiça. Então, acredito que essa imposição não deveria ser feita ao empresário. Nesse caso, a livre iniciativa deveria prevalecer. Pois é. Agora, se são princípios conflitantes, né, tanto da livre iniciativa como da isonomia, isso. Não tem nenhum que prevalece sobre o outro? Olha, a meu ver, nesse caso específico, prevalece o da livre iniciativa. Por quê? Explico. Porque o princípio da igualdade está sendo interpretado pelos redatores da nota técnica número 2 de 2017 do Senacom de forma, a meu ver, errada. Por quê? A igualdade não é tratar a todos igualmente. Vou usar aqui uma frase do grande jurista Nelson Neri Jr., que ele diz o seguinte: igualdade é tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na exata medida de sua desigualdade. Sim. Então, eu acredito que essa frase ela resume bem a situação. Homens e mulheres têm as suas diferenças e essas diferenças são abarcadas pelo nosso ordenamento jurídico. São vários os exemplos. Posso citar aqui, por exemplo, a Lei Maria da Penha,
que não existe uma contrapartida, né? A Lei da Maria da Penha busca proteger a mulher em situação de violência doméstica, a mulher especificamente. Existe o crime do feminicídio, que na realidade é uma qualificadora do crime de homicídio, que está prevista no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, e ela prevê uma pena maior para quem pratica um homicídio contra mulheres, né? Um homicídio simples ele tem a pena de 6 a 20 anos, enquanto o feminicídio tem uma pena de 12 a 30. E isso só para ficar no âmbito penal, né? Existem implicações trabalhistas, implicações previdenciárias, como a própria idade para aposentadoria por idade, né? O homem precisa de uma idade mais avançada para se aposentar, enquanto a mulher precisa de uma idade menor, o que é lícito, é legal, é constitucional e não viola a igualdade. Por quê? Porque simplesmente o legislador reconheceu que a mulher tem uma jornada dupla. Sim. Né? E essa questão já foi amplamente debatida, inclusive aqui no Conversas Cruzadas, e por isso, dessa forma, diante dessa exposição, eu acredito que nesse conflito de princípios a livre iniciativa deva prevalecer. Bom, vamos tentar entender o porquê dessa cobrança diferenciada, dependendo do perfil da festa, dependendo do modelo de negócio. Vamos tratar aqui cada festa como um evento isolado, porque você tem muitas vezes a casa noturna que trabalha a quarta-feira com um público, quinta-feira com outro público, sexta-feira é um show, enfim. Então são públicos isolados. E é esse o sentido, né, do ponto de vista das casas noturnas, de ter a liberdade de cobrar do jeito que elas bem entenderem. Pois bem, qual é o princípio? Qual é o princípio dessa cobrança diferenciada? É para chamar mais mulheres para as festas? O objetivo do empresário, via de regra, é ter um equilíbrio no público masculino e no público feminino, né? Nenhuma festa com muito mais homens que mulheres e nem o contrário é interessante. Via de regra, o evento funciona melhor com um equilíbrio nessa área. Então, assim, as condições de todos os aspectos, o doutor colocou muito bem, o doutor Jorge, existem diferenças, inclusive sociais. As mulheres, via de regra, ganham menos, isso já é provado. As mulheres também têm muito mais despesas no ato de sair à noite do que o homem. Isso também não preciso nem discutir. A mulher gasta muito mais para se arrumar, para se vestir, para tudo roupa, mais. maquiagem, tem isso. Então, assim, o fato é que, dependendo do tipo de evento, se o ingresso tem o mesmo preço, tende a ter menos mulheres, o que não é interessante para o evento como um todo. Agora, é evidente que isso não quer dizer que se baixe o preço para servir como isca, como dizia a tal nota técnica, porque se fosse para fazer isso é muito mais fácil dar cortesia. Sim. E aí eu faço uma observação, a nota técnica não veda dar cortesia, e o empresário pode dar cortesias para quem ele quiser, na quantidade que ele quiser. É o famoso nominalista. Isso, é mais popular nominalista. Então, assim, para ver como o argumento não se justifica analisando. Então, assim, em resumo, o objetivo é ter um equilíbrio, ponderar para cada tipo de evento e de público a expectativa de público masculino e feminino que se teria, e o preço do ingresso é construído dada essa realidade econômica, via de regra. Vamos fazer um exercício aqui de futurologia, por exemplo. Eu fico imaginando o seguinte, se os valores fossem iguais, será que na maior parte, né, dos casos não teríamos pessoas, digamos assim, insatisfeitas com a decisão? Por quê? Porque o homem vai pra noite, eu estou tentando aqui pegar no geral, né? Vai pra noite para caçar, para se divertir, vai para caçar. Tá? Isso aí hoje, é machista e tal, o homem vai, basicamente, vai para caçar, é isso. Né? O solteiro vai para caçar, é isso. Então o que ele quer? Ele quer ir num lugar que tenha mais mulher, é isso. Tá, se deixar preço igual, o que pode acontecer? Você pode reduzir o número de mulheres, porque vai aumentar o preço da mulher, e aumentar o número de homens. Esse homem passa a ficar insatisfeito. Passa a frequentar menos, talvez. O que nos parece é que a nota técnica não agradaria ninguém. E assim, se for para fazer uma ampla discussão sobre esse tema, é justo, no âmbito do Poder Legislativo, fazer pesquisa de opinião, saber o que as pessoas realmente querem a esse respeito. O que não se pode é, com base num processo judicial que gerou uma liminar que sequer foi concedida, gerar uma decisão vinculativa para o Brasil inteiro. É o que eu falei aqui, que o homem vai para a noite para caçar, hoje politicamente é incorreto? Provavelmente sim. Provavelmente sim, tá bom, não tem problema nenhum. Tá, bom, o PROCON, ele continua orientando. Na verdade, agora a gente foi notificado da decisão
nesse processo específico ontem, inclusive. Então, a partir de agora, a gente já, nesses casos das casas noturnas que estão envolvidas, a gente vai se abster, obviamente. Nessas casas. Com relação às demais, a gente ainda está estudando as possibilidades, se a gente vai manter a fiscalização, ou se a gente vai aguardar a decisão definitiva, a manifestação do Tribunal de Justiça, para ver se padroniza uma decisão. Porque como a decisão de um juiz, pode ser que um outro dê uma decisão, que nem já teve em Brasília, um que deu uma decisão contrária ao juiz daqui. O tribunal pacificando esse entendimento, o PROCON vai, obviamente, seguir o que a justiça determinar. Isso é fato. Mas com relação a essa diferenciação, são duas questões ali que a gente tem que ponderar, que nem já foi discutido, o princípio da livre iniciativa, da livre concorrência, com o princípio da igualdade, né? A própria Constituição Federal ela assegura no inciso 1º do artigo 5º que homens e mulheres eles são iguais em direitos e deveres. Se são iguais em direitos, de certa forma, cobrar diferenciado para que o homem pague mais para entrar numa... Não seria uma questão de beneficiar a mulher, mas sim de prejudicar o homem. Então o homem está sendo prejudicado. É uma questão a ser discutida nesse aspecto. Mas né? Eu acho que o homem ele quer pagar esse mais para ter mais mulher dentro da festa. Pois é, mas da mesma forma, por exemplo, se ele paga menos, se ele tem lá, sei lá, a intenção, na verdade, se, por exemplo, é cobrado R$50 por uma entrada masculina e 25 ou 30 por uma feminina. Então cobra-se 40 para ambos, o homem ele vai acabar levando mais mulheres que, não sendo machista, mas geralmente o homem paga a entrada da namorada, de uma amiga, às vezes, acaba que equilibra. Então, claro que pode ter um impacto na casa ali do público, é uma questão a ser estudada, mas no contexto da lei, da Constituição, do princípio da igualdade, do próprio CDC, que é o artigo 6º, ele assegura a igualdade nas contratações, há uma diferenciação na contratação, porque você estipular preços diferentes para que o mesmo consumidor entre no mesmo ambiente sem que haja um benefício a mais para nenhum deles ali, simplesmente pelo fato de ingressar no estabelecimento, a meu ver, particular, como diretor do PROCON, eu entendo que fere o artigo 6º do CDC, inciso 2º, porque não está tendo ali uma igualdade na contratação. Um está pagando a mais que o outro pelo mesmo serviço, pelo mesmo produto. Na verdade, um serviço, no caso, né? Sim. Então, estaria... Até a nota técnica ela é em relação a isso também, ao princípio da igualdade, e em relação a essa questão da igualdade nas contratações ali, né? Só que esse entendimento ele não vincula, a nota técnica ele não vincula os outros PROCONs, é só uma orientação, na verdade, que foi passada para os demais PROCONs para que eles possam atuar. Os PROCONs eles são independentes entre si, nenhum é vinculado à Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, o municipal não é vinculado à estadual, são só orientações gerais para que os PROCONs atuem, né? Fábio, mas então uma pergunta de ordem prática. Se o preço fosse equiparado, homem e mulher, naturalmente ocorreria um aumento de preço para o ingresso das mulheres nas casas noturnas. Isso não iria segregar uma parcela do público-alvo feminino? Não iria beneficiar apenas, ou na realidade manter a frequência apenas daquelas mulheres com poder aquisitivo mais alto e segregar aquelas que não têm um poder aquisitivo tão alto assim? Sim, na questão dessa diferenciação de preço, acredito eu que é uma questão histórica que vem desde a época em que a mulher ela não ingressava direito no mercado de trabalho, recebia menos. Até hoje a mulher recebe menos do que o homem no mercado de trabalho, é verdade, mas isso já foi pior. Hoje é bem equiparado o salário de mulher e de homem, então essa questão do poder aquisitivo é uma questão a ser discutida, mas não é justificativa para poder ferir um princípio da igualdade, por exemplo, que acho que é um princípio bem mais amplo, consagrado na Constituição Federal, que dá direito igualitário a todas as pessoas. Eu vou falar algo aqui que os mais antigos, a nossa geração aqui pegou, certamente, né? Muita gente que está nos escutando também. Ali no acesso para a Praia Mole, né, no morro da Praia Mole, né? Tinha o Latitude 27, né? Que era super bacana, acho que funcionou por mais de 20 anos, né? Na quinta-feira a mulher não pagava. Era a quinta universitária. Né? E sexta e sábado os preços eram diferentes. E sexta e sábado os preços eram diferentes. E muitas casas noturnas também praticam ladies free, né? A noite do ladies free, das mulheres que não pagam ingresso em determinado dia. O que faz com que muitos homens queiram ir nesses dias, porque vai ter bastante mulher hoje.
Mas isso hoje falar, será que é politicamente correto? Sei lá. Eu não acho, mas enfim. A questão, Renato, da entrada free, que, né, já foi falado pelo Dr. Fernando aqui, é uma questão da casa. Se a casa quer disponibilizar todas as entradas free ou se ela quer disponibilizar um percentual, com relação a isso, não acredito haver problemas. A questão acho que está toda no sentido que você cobra por um serviço e diferencia esse serviço entre as pessoas. Mas a entrada free, a princípio, é conveniência do estabelecimento, né? Sim, agora, para shows, muda alguma coisa ou não? A gente está falando aqui de festa, de casa noturna, enfim, boate, casa noturna. E se a casa noturna, ela está abrindo determinado dia para um show? Então ela é casa noturna e vai ter show junto, né? Então está cobrando pelo ingresso do show. Vale o mesmo também? Vale o mesmo, no nosso entendimento vale o mesmo. E qual é a prática hoje? Também é valor diferenciado? Varia muito, Renato. Muitos shows, a maioria eu diria que hoje em dia tem preço igual. Preço iguais, né? A maioria, mas ainda tem alguns que não. Normalmente, então isso pode variar na mesma casa noturna? Pode variar na mesma casa, ela pode cobrar, do evento. Se é um show, não, é valor igual para homem e mulher. Agora, se é só festa, ela pode cobrar um valor diferenciado para homem, para mulher e tal, é isso, Perfeito, né? Exatamente. Tá. E eu até faço um comentário. Qual o sentido de poder não cobrar nada e não poder dar um desconto? Porque na prática o preço da mulher reduzido é um desconto em relação ao preço do homem. Nada leva a crer que necessariamente vai reduzir o valor do ingresso do homem se equiparar. Pode ser que a casa noturna resolva equiparar os dois no preço mais alto, para fazer sua conta fechar. Então, assim, não me parece fazer sentido algum poder não cobrar nada, ou seja, poder dar um desconto de 100% e não poder dar um desconto de 10%, de 20% ou de 30%, que na prática é o que acontece. A questão do desconto vai depender do seguinte sentido, da legalidade dele, ao meu entender, né? Se a casa disponibiliza todos os ingressos free para a mulher e cobra do homem, ela está praticando a diferenciação. Mas se ela disponibiliza um percentual dos ingressos free e um percentual ela vai vender, não tem problema. Ela pode disponibilizar para a mulher o free quanto para o homem. O que ela não vai poder fazer, obviamente, é colocar todas as mulheres free e todos os homens pagando. Vai ter a diferenciação do preço da mesma forma. Mas isso, né? Sempre aconteceu em muitos lugares. Não é o caso dos meus clientes aqui, mas tem muitos casos. O Renato deu o exemplo do Latitude 27. Eu acho que o John Bull acho que faz isso até hoje ainda. Em um determinado dia da semana, de não cobrar das mulheres. Essa questão do não cobrança da mulher vem dessa questão cultural mesmo, né? Foi uma questão cultural que veio se aprofundando e foi ficando e ninguém questionou. Agora está vindo essa discussão à tona e com base na legislação que a gente já tem, na Constituição, no CDC, que é de 1990, inclusive, não é uma coisa recente, mas que está vindo agora à tona essa discussão e a princípio, olhando por esse viés do princípio da isonomia, da igualdade nas contratações, essa diferenciação fere essas leis que já existem, né? Não uma lei nova. Bem, tem muita gente participando por aqui, tanto no Twitter como também no WhatsApp da CBN Diário, 991813800. Nós vamos para o intervalo e até já. Sorria! A Le Monde Citroën está cheia de novidades para você. C3 Attraction 2018 com motor mais econômico do país e central multimídia por R$ 49.990. Nova Cross 2018, o SUV que você sempre quis, a partir de R$ 63.990. Todos com taxa zero em 30 meses e custo de revisão a R$1 por dia. Venha para Le Monde no Estreito e Showroom na Cassol de Campinas e da SC 401. Citroën. Cinto de segurança salva vidas. O Imperatriz faz 43 anos e as nossas ofertas são o melhor da festa. Aproveite! E nesta quinta, picanha bovina a vácuo quilo 27,99. Colchão mole bovino a vácuo quilo 13,99. Creme dental Oral-B 3D White 70 gramas, leve 3, pague 2, 5,99. Suco de uva Panizon 1,5 litro, 8,99. Imperatriz, há 43 anos vendendo mais barato. Devo, não nego, pago quando protestarem, né, ó? Cansado de correr atrás de quem tá devendo pra você? Proteste! O cartório de protesto está aí para tornar as coisas mais simples e rápidas. Você sabia que mais de 65% das dívidas que vão a protesto são resolvidas em 3 dias úteis? Então não perca mais tempo. Saiba mais em protestosc.com.br ou ligue 48 3091 1965. Lugar de cobrar dívidas é no cartório de protesto.
Super final de semana Queires. Ofertas imperdíveis com primeiro pagamento só em novembro. Pesquise e comprove. O Queires tem o maior prazo do Brasil. Roupeiro 6 portas, só R$ 990 à vista ou 99 mensais. Electrolux lava-roupas 13 quilos, apenas 1.390 à vista ou 139 mensais. A prazo, pague só lá em novembro. Forno 34 litros, só R$ 159 à vista, só 159 à vista. Super final de semana Queires. Acaba no sábado. Aproveite! CBN, a rádio que toca notícia. Repórter CBN. Oferecimento Construtora Zita. Construir bem é nossa arte. Quinta-feira, 17 de agosto de 2017. As autoridades espanholas confirmam pelo menos um morto e 32 feridos, sendo 10 deles em estado grave no atropelamento de dezenas de pessoas em uma área turística de Barcelona. A polícia comunicou que trata de um ataque realizado com um furgão nas Ramblas, com um atentado terrorista. O Clube de Futebol Barcelona afirmou em nota que está profundamente triste com o ataque. A Ordem dos Advogados do Brasil entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que não deu andamento aos pedidos de impeachment contra o presidente Michel Temer. Ainda não foi definido o ministro do STF que será responsável pelo caso. Atualmente, 26 solicitações aguardam análise. 22 foram protocoladas neste ano. A maioria se refere às acusações de executivos da JBS, como Joesley Batista. O empresário delatou um esquema de propina envolvendo políticos. Entre os citados está o presidente Temer. A polícia do Mato Grosso prendeu 50 pessoas em uma operação contra o roubo e furto de carros. A investigação aponta que os criminosos agiam por ordem de uma facção que age dentro dos presídios. Também foram cumpridos mandados em Mato Grosso do Sul, Pará e Rondônia. A estimativa é que o esquema será responsável por 409 roubos ou furtos dos 682 ocorridos durante os 3 meses das apurações. A Bolsa de Valores de São Paulo cai 0,75%, com 68.082 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,7%, cotado a R$ 3,168. O euro vale R$ 3,722, alta de 0,29%. No horário de Brasília, 2h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Minuto Esportivo. Oferecimento Globo Construtora. Visite nossa central de vendas no coração do Estreito, próximo a Globo Renault. 27 minutos para as 3 horas. O esporte chegando com Matheus Boaventura. Boa tarde. Boa tarde, Renato Igor. O Barcelona apresentou nesta quinta-feira o volante brasileiro Paulinho e está à procura de novos jogadores para compor o elenco da temporada 2017 e 2018. Ontem perdeu a Supercopa da Espanha e por isso quer reforçar o time para a próxima temporada. Mas o mercado está difícil para a equipe espanhola. O Borussia Dortmund desmentiu nesta quinta-feira as declarações do dirigente do Barcelona, Pep Segura, que comentou que a contratação do francês Dembélé estaria próxima de se concretizar por parte do clube catalão. A declaração foi uma resposta à Segura, que falou a respeito das contratações ao canal de televisão TV3, após a derrota para o Real Madrid na Supercopa da Espanha. Outro jogador procurado pelo Barcelona é Philippe Coutinho, do Liverpool. Na Inglaterra, o técnico alemão Johan Klopp reagiu da mesma forma quanto ao interesse catalão de tirar Coutinho do Liverpool. Nos últimos dias, Borussia Dortmund e Liverpool recusaram ofertas do Barcelona por seus jogadores. Nesta quinta-feira, o secretário técnico do Barcelona, Robert Fernandes, reconheceu o interesse nos atletas, mas advertiu que as contratações dependem dos times aceitarem vendê-los. Às 3h30 tem mais Minuto Esportivo. Taxista, é a hora de tomar uma decisão.
Toyota na Rai é o melhor negócio. Corolla GLI 1.8 automático 2018. Isenção de IPI e ICMS. 54.700 à vista. A decisão é na ponta do lápis. Etios Sedan X 1.5 manual 2018. Isenção de IPI e ICMS. 37.900 à vista. Rai. Toyota é aqui. Consulte condições da concessionária. Minha escolha faz a diferença no trânsito. O que move Santa Catarina? Gente criando, plantando, construindo. E a gente na TV, produzindo conteúdo que informa, emociona, mobiliza, para desenvolver o Estado com a força dessas histórias. Nossa Santa Catarina se move, se renova, e nós também, para andar no ritmo de tudo que move a gente. NSC TV. Tudo que move a gente. Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo. Eu acho que tem que ouvir as pessoas. Precisa perguntar a opinião dos interessados. Tem que buscar o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou o novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros. Eu aprovo, o que me dá direito de escolher meu futuro. E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola e foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Residencial Porto Caravelas em Canasvieiras. Apartamentos com 2 dormitórios, sacada com churrasqueira, piscina, fitness, salão de festas, home cinema, quadras poliesportivas e muito mais. Saia do aluguel. Venha morar no Residencial Porto Caravelas em Canasvieiras. Apartamentos a partir de R$215 mil. Prontos para morar e com as melhores taxas do mercado. Acesse o site mksengenharia.com ou ligue 3024 1166. MKS Engenharia. Minha vida é uma correria. Trabalho, eventos, reuniões, mas nem por isso eu preciso me desligar de casa. Com a Cronos, posso ver pelo celular minha filha com a babá. Também posso acompanhar meu filho pelo tablet enquanto estou no supermercado. É bom ver as coisas que mais amo sempre bem protegidas. Ligue 3381-9999 e coloque câmeras de segurança da Cronos. Seu patrimônio protegido. Em agosto, toda a linha Jeep Renegade 2017 com taxa zero. Entrada mais saldo em até 36 vezes. E você ainda ganha bônus de até R$6 mil no seu usado. Consulte condições na DVA. Jeep DVA. Em Florianópolis, fone 3332-5500. E em São José, fone 3381-1100. Pedestre, use sua faixa. O Angelone tem carnes, verduras, frutas e legumes com garantia de origem e preços arrasadores. E só aqui você encontra o melhor pela oferta que você precisa. Venha para onde o seu dinheiro vale mais. Batata lavada chuchu e abóbora paulista, 1,19 o quilo. Cebola, laranja Bahia, umbigo e laranja lima, 1,99 o quilo. Filé de peito de frango sadia, pacote 1 quilo, 8,97. Colchão mole bovino Marfrig, pedaço, 17,95 o quilo. Tudo isso por só isso. É só no Angelone. Angelone, tudo para você viver bem. Informa a hora certa. 21 minutos para as 3 horas. Na CBN Diário, Conversas Cruzadas. O Fórum de Debates de Santa Catarina. Apresentação, Renato Igor. O Conversas Cruzadas aqui na CBN Diário. Nosso assunto hoje é a fiscalização em torno da cobrança diferenciada de ingressos para homens e mulheres em bares, casas noturnas e restaurantes aqui no estado, que está aí temporariamente suspensa. A decisão é do PROCON estadual, que orienta os mesmos órgãos em nível municipal a aguardar uma decisão definitiva sobre a nota técnica do Ministério da Justiça que instituía a entrada unissex, ou seja, o mesmo valor tanto para mulher como para homem.
E nessa última segunda-feira, estabelecimentos aqui de Florianópolis conquistaram uma liminar que autorizava valores distintos, a possibilidade de cobrar valores diferentes, distintos, conforme o gênero. E você está aqui participando do Conversas Cruzadas, ouvindo aqui na CBN 740M, pelo aplicativo, pelo nosso site, no Facebook também, com imagem. Ainda a participação no WhatsApp CBN 991813800. Nós seguimos com o Fábio Góngora, que é diretor do PROCON, aqui na capital. O advogado Jorge Henrique Goulart Scheffer Martins e também o advogado Fernando Dalvi. Vamos lá, pessoal, com a participação do ouvinte, muita gente participando por aqui. Primeiro no Twitter. No Twitter eu tenho aqui a participação do Caiuri Córdova. A Casa Noturna é uma empresa privada. O proprietário cobra o valor que quiser pelas entradas e pelos produtos, paga quem quiser. Diz aqui o Caiuri. Perfeito, esse é o nosso entendimento, sem dúvida. E se alguém se sentir discriminado pelo ingresso, pode não frequentar aquele estabelecimento. Né? Ninguém é obrigado a ir na Casa Noturna. Essa é a lógica. Cobra-se o preço que economicamente é viável para funcionar, vai quem está disposto a pagar aquele preço. O Sorato Júnior, isso é uma coisa que o mercado é que tem que regular. Se for interessante para chamar clientes, por que o empresário não poderia fazer assim? É o Sorato Júnior. É que quando na argumentação, né, a magistrada, ela foi o Distrito Federal, né? Federal. Quando ela coloca que a mulher é utilizada como isca, é que isso aí acaba pegando aí de forma pejorativa, né? Bastante. E aí acaba... Mas no nosso entendimento não faz o menor sentido. Né? Renato, se me permites, o comentário do Sorato é perfeito. O mercado que tem que fazer essa regulação, a sua autorregulação, né? Se eventualmente as consciências das pessoas, a consciência coletiva, rumar para um caminho de que os ingressos devem ser igualitários, como até acho que é uma tendência hoje em dia, a gente percebe muito pelas festas universitárias que tem sido assim, e algumas das casas noturnas, se de fato as pessoas tiverem essa mentalidade, elas irão procurar estabelecimentos que cobram um ingresso igualitário, e aqueles que não cobram terão que se adaptar aos novos tempos, né? O Brasil vive um período de transição com relação a isso, e o mercado que deve fazer a regulação, não deve ser uma regulação imposta por um Estado paternalista, né? O nosso Estado já é burocrata que chega, então não há necessidade disso. Especialmente imposta por um órgão do Ministério da Justiça, e não pelo Poder Legislativo. Se fosse para provocar, como eu disse mais cedo, uma ampla discussão sobre esse tema, para chegar à conclusão de que era isso que deveria ser feito, até se aceita, com amplo debate, com pesquisa, com tudo que envolva, mas não da forma como foi. Agora, um receio, se de fato caminhar para o legislativo, uma regulamentação, não corre-se o risco de se alegar inconstitucionalidade também? Alegando aí... Sem dúvida. Livre mercado, livre iniciativa. A maioria dos projetos de leis e leis que tratam de temas de diferenciação ou igualdade, normalmente acaba estando sujeito às discussões judiciais. É um conflito de princípios, né? Então, a lei, para qualquer dos lados, pode ser considerada constitucional ou inconstitucional. A gente não tem como prever. Claro. Nesse caso, vai ter que sobrepesar ali qual o princípio que vai prevalecer em relação ao outro, né? Se é o da livre iniciativa ou se é o da igualdade. Então, aí vai acabar no judiciário. O judiciário que vai decidir. Aí vai da formação, dos valores, a cultura do próprio magistrado e o ponto de vista dele, né? O Davidson, da cadeira do barbeiro. Obrigado, Davidson. Obrigado pela tua atenção aqui. A princípio, creio que não é justo, afinal de contas, se lutou por direitos iguais. Porém, se a média salarial da mulher, da mãe mulher, de forma geral, ainda for inferior, considero justo o valor reduzido. Obrigado aqui, Deison, pela tua atenção. Alexandre, no Córrego Grande, diz que a culpa não é da casa noturna. É uma questão social, cultural e comercial. Enquanto as mulheres frequentarem, né, esse perfil de estabelecimento, essa cultura vai permanecer. Sim, mas elas gostam, têm um direito e é um ambiente para se divertir, é por isso que elas vão, né? Isso. Elas, eles, enfim. Todos, né? Esse é o propósito, né? Vamos lá, aqui a participação do ouvinte, Aline, é isso? A Aline está mandando a seguinte mensagem: não há outra justificativa para preço menor às mulheres do que usá-las como isca aos clientes homens? Chame uma mulher para falar sobre o tema, com certeza ela vai entender o fundamento. Até peço desculpas aqui, uma falha nossa. Nós deveríamos ter trazido aqui uma mulher para estar à mesa aqui também para debater este tema. Falha nossa, peço perdão. Renato, se eu puder respondê-la, inclusive vou
me adentrar um pouco na área do Dr. Fernando, que é o próprio mandado de segurança dele, um dos fundamentos utilizados pelos estabelecimentos que buscaram e conseguiram essa liminar agora foi que eles realizaram um estudo histórico, um estudo de dados, que comprovou que a busca por eventos de entretenimento aqui na nossa cidade é maior por parte dos homens, né? Então, o preço reduzido às mulheres seria uma forma de incentivar a frequência da mulher a esses eventos que historicamente são mais procurados por homens. Então, dizer que a única justificativa é essa ou aquela, eu acredito que carece de um pouco de reflexão essa afirmação, porque podem ser diversas as motivações, né? Isso que o senhor colocou é a justificativa principal, porque a questão é econômica aqui. A casa noturna não vai criar um preço diferente, dar um desconto para a mulher, que é o que se faz na prática, se isso não for lhe trazer um resultado melhor para o seu evento como um todo. Então, eu acho que não existe dúvida também de que, via de regra, os homens naturalmente procuram mais os entretenimentos noturnos do que as mulheres. Então, é uma forma de incentivo para trazer um equilíbrio, que é o que eu falei no primeiro bloco aqui do programa. Gilberto, as mulheres devem pagar menos pelos mesmos motivos que no Brasil o salário das mulheres são menores que os salários aí dos homens. Tá aí o Gilberto, obrigado pela tua atenção. Ronaldo no Bela Vista. Quanto ao politicamente correto, Renato, isso aí realmente está muito chato, é verdade, Ronaldo, obrigado pela tua atenção. Aqui o Marcos no Campeche. O Marcos está dizendo o seguinte, quando eu falei aqui, eu falei que ia dar problema, né? Ele diz que o homem vai para a noite para caçar. Então o homem vai para a noite para conhecer mulheres bacanas que ele possa conhecer, se divertir, quem sabe aí namorar, casar, ter filhos, formar família e tal. O homem vai para a caça, é o que eu disse aqui, o homem vai para a noite para caçar. Diz aqui o Marcos, faz tempo que eu não ouço na rádio um comentário tão machista. Bom, então, Marcos, se você entendeu assim, peço desculpas, né? Mas, enfim, é a minha opinião. Está dizendo aqui a participação do ouvinte, o Ronaldo Bondan. O homem é para a mulher. Bom, mas está já entrando aqui em questão de gênero e tal. Vamos tratar aqui essa determinação aí do Ministério da Justiça, trata aí da questão de gênero, porque hoje essa questão de gênero está muito eclética, digamos assim, né? A questão, ele trata especificamente de sexo, né? Homem e mulher. A questão toda que traz o debate é que se ponderarmos os princípios e colocarmos o da livre iniciativa na frente, poderíamos até, inclusive, chegar ao patamar de que homens héteros poderiam pagar um preço, homens homossexuais poderiam pagar outro, mulheres héteros e homossexuais poderiam pagar outro preço. Então, é complicado deixar essa distinção a cargo do estabelecimento. O estabelecimento pode colocar o preço que quiser, ótimo. Só que, e as discriminações que podem ocorrer em razão disso, sabe? Então, tem um viés aí também por trás disso que complica um pouquinho mais, né? Você não acha que o próprio governo, com diversas medidas, ele cria diferenças em todos os níveis? O doutor colocou bem mais cedo a questão da diferença de idade de aposentadoria entre homens e mulheres, um exemplo bem singelo, mas na própria questão de entretenimento, casas noturnas, existe a meia entrada, que é um direito cada vez mais ampliado, cada vez mais se amplia isso, e tecnicamente qual a diferença entre um estudante e um não estudante? Tecnicamente, qual a diferença entre eles? Um estuda, o outro não, só. Tecnicamente, qual é a diferença entre quem tem mais de 60 e quem tem menos de 60? Um viveu mais do que o outro. Então, assim, qual é o objetivo da norma? É isso que a gente precisa tentar entender. Qual é o objetivo da lei quando trata da meia entrada? Por exemplo, que eu tenho severas restrições à lei de meia entrada, eu acho que ela traz muita dificuldade para o ramo, mas isso é debate para outro dia. Qual é o objetivo? É tentar dar acesso a determinadas categorias de pessoas que teriam mais dificuldade para frequentar determinados estabelecimentos e eventos. Esse é o objetivo da lei, ao que me consta. O desconto para as mulheres em eventos de entretenimento tem a mesma lógica. Ou seja, facilitar o acesso a elas. Hoje, se colocarmos a questão do jeito que o Brasil está caminhando, essa diferenciação de salário, vamos dizer assim, entre homens e mulheres é cada vez menor. A própria CLT, para quem é assalariado, ela determina que os salários têm que ser iguais. Se a função é a mesma, o salário é igual. Claro que ainda tem uma questão histórica que a mulher ainda, infelizmente, ganha um pouco menos. Mas a tendência é caminhar para a igualdade
igualdade efetiva dos direitos. Que não é só a igualdade econômica, eu acho que tem a questão social também. A diferença de comportamentos entre homens e mulheres históricas. E a gente disse mais cedo aqui já, os homens naturalmente saem mais à noite do que as mulheres. Eu acho que isso é um fato, não é uma criação nossa. Mas essa questão não pode fazer com que os estabelecimentos, com base nisso, infringam alguns direitos das outras pessoas, porque aqueles que querem usufruir do estabelecimento, eles devem ser assegurados ao mesmo direito de contratação do que um outro. Não pode diferenciar apenas em relação ao sexo. Óbvio, por exemplo, se você vai dar uma entrada com direito a um open bar, open food, por exemplo, o homem, em regra, ele consome um pouco mais do que a mulher, então há essa possibilidade de diferenciar esse ingresso a um benefício que está se estendendo ao consumidor. Mas a simples entrada morta, como a gente chama, que não tem benefício nenhum, ao meu ver, não tem uma fundamentação jurídica para aceitar essa diferenciação. Aqui o Célio Júnior, obrigado Célio pela tua atenção, com certeza está dizendo aqui o magistrado lá no Distrito Federal, né? Foi uma magistrada lá no Distrito Federal, mora aí próximo a alguma casa noturna, uma decisão destas vai fechar muitas casas noturnas, o que seria terrível, né? Porque é menos... reduz a atividade econômica, menos emprego e tal, né? Mas a nossa economia atual, né? Reduz a arrecadação, enfim, é terrível. Ele acha um absurdo e diz que vai prejudicar a casa, a mulher e também o homem. Eu concordo totalmente. Eu acho que não há ninguém com interesse nessa medida. Ninguém. Não é segredo e nem é difícil de entender que isso vai gerar um impacto nos estabelecimentos e no público que frequenta também. Só que hoje também é interessante destacar que muitos, não sei se é o caso específico dessas que entraram com mandado de segurança, mas muitos estabelecimentos, eles lucram mais na parte de bebida ali, na venda interna do estabelecimento, do que na própria entrada. Muitos fazem lista free tanto para homem quanto para mulher. A maioria das pessoas entram praticamente de graça e lucram na venda de bebida, né? Então tem uma questão a ser discutida mais complexa, né, do que simplesmente a entrada em si ali, né? Tá, então vamos aqui, a participação do ouvinte. Bom, aqui está tratando aqui a questão, o Francisco disse, questão de gênero não tem nada a ver com orientação sexual. E também isso aí tem nada a ver, né? Não vai ser essa questão aí de diferenciar. Isso aí não tá. Isso não é foco da discussão, né? Não é o foco da discussão. Bom, tem alguma previsão para tratar desse tema de forma definitiva, de termos aí uma decisão já em definitivo? A decisão liminar é de semana passada. Agora vai ser intimada a autoridade, né, os diretores dos dois PROCONs, porque a ação é uma mandado de segurança contra o PROCON estadual e municipal. Porque, como são entidades autônomas, como bem colocou, a ação é contra as duas. Agora elas vão se manifestar, não creio que tenha produção de prova, é um processo com matéria totalmente de direito, nem poderia no mandado de segurança. Eu acho que em alguns meses a tendência é que a gente tenha uma sentença nesse processo, dessa sentença ainda cabe recurso, daí vai para o tribunal e daí vai mais alguns anos até ter uma decisão definitiva, provavelmente. Como é que está o setor hoje, hein? Embora não seja a sua área, a área de gestão, né, mas a área jurídica, mas tens informações aí como é que está o setor em meio a essa crise? O setor está começando a se recuperar, a informação que eu tenho. Momentos muito difíceis nos últimos 2 anos, né? As pessoas em geral atacam os empresários como se os empresários fossem exploradores e tal, e esquecem de todos os empregos que são gerados. Aqui no Complexo Music Park, que é meu cliente, são 4 casas noturnas, uma quantidade enorme de empregos diretos e indiretos. Fornecedores, tudo que gira envolvido nisso, sendo que o organizador de evento, em qualquer momento, em um evento, ele pode perder a lucratividade dele de meses. Sem dúvida. Um evento mal sucedido pode gerar um custo que lhe prejudique meses. Então, assim, a informação que eu tenho é que está se recuperando, não é um momento áureo ainda, Renato, mas estamos começando a voltar. Sim. Aqui, Leonardo Lopes, da Conceição. Sobre o assunto, não caberia tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade, homens e mulheres? É o que foi abordado há pouco aqui. Obrigado, Leonardo, pela sua atenção. O Henrique em São José, obrigado, Henrique. Acha errado cobrar valor diferenciado? Não vá ao lugar, diz aqui o Henrique. Simples, o que não pode é ficar aí procurando pelo em ovo, está dizendo aqui o Henrique. É isso aí, obrigado, Henrique, pela tua atenção.
Machado diz assim, ó, não cobrar das mulheres é uma questão de marketing, de mercado, enfim. Pois se tiver mais mulheres no local, teremos mais homens consequentemente, apesar de ser injusto. Eu acho que é isso aí. É a busca do equilíbrio. É do perfil do negócio. E para deixar claro que essa é uma prática mundial, não é uma prática do Brasil. A gente, no mandado de segurança, a gente junta cópias de ingressos de eventos na Europa, nos Estados Unidos, todos com esse perfil. Então não é uma coisa que nós inventamos aqui, não é uma realidade do piniquim. Sim. Tem uma pergunta aqui. O Carlos em Vancouver. Carlos nos acompanha sempre aqui no Canadá. Obrigado aí pela tua atenção. Como é que é aí no Canadá, Carlos? Explica pra gente. Acho que dá um tempinho ainda pra você nos explicar. Tem valor diferenciado aí? Homem e mulher pagam aí o mesmo valor para entrar em uma casa noturna e tal? Aguardamos aí a tua mensagem, Carlos. Ele diz assim, Renato, é fácil de resolver. Cobrem o mesmo valor, mas pra mulher a diferença do valor pago a mais em consumação. Como é que é a história da consumação, hein? Como eu tô há tanto tempo fora da pista, eu não me lembro mais. Antigamente se pagava assim, a consumação é tal. Então o cidadão pagava, muitas vezes, R$20 de ingresso e R$30 de consumação, 50 no total. E tinha R$30 para consumir dentro do estabelecimento. Isso existe ainda ou não? A prática tem sido considerada ilegal há algum tempo já, e por considerar a venda casada de produto com serviço. Então, via de regra, não é mais praticado. Eu desconheço que alguém que seja feito aqui em Florianópolis. Eu também considero venda casada, mas se não for obrigatória, né? Se for um desconto, por exemplo, eu discordo desse entendimento, mas não do seu, do entendimento que entende que não poderia fazer. Eu também, na minha visão, estaria na livre iniciativa do empresário. Mas, Já que a gente está nesse ramo aí, falando de casa noturna e tal, couvert artístico é obrigatório? Paga quem quer? Como é que funciona? Paga quem quer. Paga quem quer. Couvert artístico ao que me consta, paga quem quer. O entendimento do PROCON nesse sentido do couvert é que ele tem que estar exposto para o consumidor antes da entrada no estabelecimento. Então, se você tem ali a informação de que vai ser cobrado, é lícito a cobrança. Agora, se não tem essa informação... Mas nós temos que separar o que é couvert artístico e o que é a taxa de entrada no local, né? Via de regra, eles denominam de couvert artístico alguma coisa que é efetivamente o ingresso da casa noturna, né? Não é uma prática que os meus clientes têm, mas aí tem que fazer essa diferenciação. Sim. Lá no Canadá, diz o Carlos, que mora lá, está em Vancouver, sim, aqui a mulher paga menos do que o homem. Obrigado, Carlos, pela tua atenção. E aí eu já vou entrar numa área mais para restaurante, né? Porque casa noturna não cobra 10% não cobra, né? Mas como é que é a questão do 10%? Teve uma decisão recente, não teve? 10% para garçom e tal? O 10% ele não é obrigatório, né? O 10% ele vai naquela questão da informação novamente. O estabelecimento tem que informar o consumidor se é cobrado ou não, mas mesmo sendo cobrado pelo estabelecimento, o consumidor não é obrigado a pagar os 10%. Os 10% acredito que essa nova lei que o Renato se refere é aquela questão que, se eu não me engano, a partir de agora, dessa decisão recente, o empresário pode reter 33% do valor pago a título de taxa de garçom, né, de 10%. Então, no caso, seria 3,3% desse total desse 10%, né? Sim, mas aí é uma questão que não é obrigatório para o consumidor, né? Quando pago, não é isso. Mas quando é pago, o empresário, dono do estabelecimento, tem a faculdade de reter ou não. Muito bem. Senhores, muito obrigado aí pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco. E até uma próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigado, Renato. Obrigado, Renato. Obrigado. 2 minutos para as 3 horas. Que sol bonito aí fora, hein? Pelo menos aqui na Gustavo Richard, na imagem que temos do estúdio, tá brilhando o sol aqui em Florianópolis. Na sequência, o repórter CBN e depois o Notícia na Tarde. Na CBN Diário, Conversas Cruzadas. O Fórum de Debates de Santa Catarina. Oferecimento.